bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mãe? Aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 25 de novembro, são 10h30 da manhã. Começar essa segunda refletindo aqui o relatório Focus, como de costume. Aquele relatório em que o Banco Central compila as projeções de mercado para os principais índices econômicos. A gente destaca aqui uma elevação na projeção para 2019, que foi de 3,33 para 3,46, ali refletindo basicamente as altas esperadas nos preços da proteína, das proteínas animais, principalmente carnes bovinas e suínas. A gente já destacou aqui que a gripe suína aviária tem acabado com a oferta na China, né, reduzido bastante, e aí com isso eles estão importando de outros países, inclusive do Brasil, e é claro que com essa demanda maior externa, diminui a oferta aqui e os preços sobem. Inclusive, às vezes sobem até para outros produtos que não necessariamente o produto que está sendo importado pela China, né, exportado pelo Brasil, mas que acaba sendo um bem substituto, como por exemplo o frango. Se eles importam a nossa carne de boi e de suíno, e aí o brasileiro acaba indo para o frango, a procura do frango também se desloca, aumenta, e também pode-se ver uma subida de preço. Fora isso, aqui no final do ano é esperado um reajuste, um aumento no impacto da loteria, o reajuste já foi dado, e também nos preços de energia. Então essa alta aí marginal dada a esses fatores, nada que preocupe, né? Lembrar que a meta de inflação para esse ano é 4,25, e mesmo que a inflação fique ali em 3,46, 3,5, ainda está sendo cumprida com bastante folga. Na verdade, esses impactos agora de final de ano, eles na verdade tiram o risco ou diminuem o risco da gente ver o IPCA abaixo do piso da meta, do que trazer algum risco da gente não cumprir a meta de inflação esse ano. Destacar que os top 5 também mostraram um aumento nas projeções de inflação de 2019. O que são os top 5? Né? São aqueles grupos de casas que mais acertam as projeções de inflação. Então, no grupo top 5 de curto prazo, as projeções saíram de 3,36 para 3,63, e para os top 5 médio prazo, que acertam mais nesse período, saíram de 3,36 também para 3,5%. Para 2020, que é o que realmente importa, né, a inflação do ano que vem, as projeções se mantiveram estáveis em 3,60, tanto no mercado quanto nos top 5. Aqui em relação aos juros, a gente destaca que as projeções de 2020 elas voltaram para os 4,5%. Então, o mercado esperava até semana passada uma Selic estável em 4,5%, uma Selic que terminasse esse ano em 4,5%, né, mais uma queda de 50 na próxima reunião de dezembro. A Selic acabou em 4,5%, e aí teria mais uma queda residual de 25 pontos em 2020, fechando em 4,25%. Agora o mercado apagou essa queda de 25 e manteve a Selic em 4,5. Então, como se depois do próximo movimento de dezembro, a Selic se mantivesse estável em 4,5 por todo o ano de 2020. Passando aqui para a parte de política, a gente destaca que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele admitiu que o envio da reforma administrativa vai ficar para o ano que vem. Aí alguns jornais destacam ali a pressão de uma ala mais política, que teria ganho assim, esse embate de forças em relação à ala econômica. Se a gente destrincha a questão, né, e sabe que tem muito pouca chance de alguma tramitação esse ano ainda para a matéria, e dado que a economia fiscal no curto prazo, ou seja, ainda para o ano que vem, pensando no adiamento, é bem pequena. Acho que foi uma decisão acertada aí, tanto da ala econômica quanto da ala política. Ainda nessa parte aí mais política, os ministros têm preparado relatórios para mostrar o pagamento de emendas
e que mostrar também que aquilo que não foi pago ainda vai ser pago. Os jornais trazem muito que foram prometidas emendas para aprovação da reforma da Previdência, tanto para a Câmara quanto para o Senado, e aí agora, até depois que a Previdência já passou, já foi sancionada, vira e mexe sai algum ruído que determinados senadores ainda estão insatisfeitos porque ainda faltam emendas a ser pagas e etc e tal. Então, assim, primeiro, só destrinchando que isso não tem nada de ilegal, tá? São emendas que o governo precisa distribuir e é claro que ele direciona essa distribuição da maneira com que o parlamentar vota. Então, assim, é um recurso que precisa ser distribuído e é claro que cada parlamentar tenta ali que ele seja distribuído na sua base. A outra coisa é que a Secretaria do Governo também está trabalhando para avaliar as indicações de políticos para cargos federais nos estados. Né? Lembrar que no início desse governo se prometeu alguma coisa com um banco de dados, né? Com que cada parlamentar fizesse a sua indicação e ela passasse mais por um crivo técnico do que meramente por uma indicação política, como sempre foi feito. E aí, segundo o jornal, eles vão assim dividir entre o que foi nomeado, o que está sob análise, o que foi negado e por quê. A gente destaca que esses movimentos são bastante positivos, né, na medida ali que estreitam a relação com o Congresso e melhoram a articulação política, e principalmente nesse momento que não tem nada sendo votado assim, com urgência como uma Previdência, né? A gente já está na última semana de novembro, meados de dezembro é o recesso parlamentar, então assim, o tempo urge e é difícil que se passe alguma coisa relevante agora até o final do ano, essa é a verdade. Então, apesar de não estar precisando de uma contrapartida em termos de voto do parlamento, é bem interessante ver o governo aí preocupado com essa relação. Passando para o internacional, mais notícia de trade war, né, sempre ela, tem notícias positivas de que a China prometeu endurecer ali penalidade à violação de propriedade intelectual. Essa é uma das principais acusações que sempre cabem à China, é um dos pontos mais sensíveis da trade war, e aí quando a gente vê uma sinalização por parte do país asiático de que vai endurecer penalidade, é óbvio que é muito bem visto. Né? Nessa linha, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, o Robert O'Brien, disse que o acordo da China ainda é possível esse ano. Acordo, só trocando aí em miúdos, é a fase 1 do acordo comercial. Aí passando rapidinho ainda por internacional, nesse domingo teve eleições presidenciais no Uruguai. Há 14 anos que a esquerda tem o poder no Uruguai, e aí foi o segundo turno, está super apertado, assim, coisa de quase que 98% das urnas apuradas, dando uma diferença de 1,5 ponto percentual para o candidato de direita. Parece que ele vai vencer, mas de qualquer maneira vai ser apertado. E na Bolívia, também sobre eleições, o Senado aprovou lei para antecipar eleições e proibir a participação do Evo Morales. Então, lembrar que na Bolívia uma senadora detém agora o poder como presidente, né, mas só mesmo para arrumar a casa para fazer e chamar novas eleições. E a proibição do Evo vai em linha com aquele plebiscito feito no país contra aí um 4º mandato do presidente que acabou sendo vencido em eleições bastante fraudulentas. Os mercados hoje têm dia de baixa aversão a risco no exterior, o que a gente acha que deve contribuir aqui para os nossos ativos domésticos, então uma recuperação do Ibovespa que está subindo, a curva de juros tem performance também levemente positiva. O câmbio é que se desvaloriza, na verdade o real está até em baixa contra as principais moedas, aquelas dos países desenvolvidos, mas se valoriza em relação aos principais emergentes. O nosso real acompanha essa desvalorização, se deprecia, está voltando ao nível dos R$ 4,20 por dólar, mas nada que tenha impacto na curva de juros e nada que saia muito do controle. Por hoje é só, eu espero vocês no dia de amanhã. Tchau, tchau!